Papo com o Anjo. Cansou do seu trabalho? Quer abrir uma empresa? Quer abrir um negócio? Quer empreender? Você tem que aprender primeiro. Não saia por aí desenvolvendo essas coisas sem estudar como tudo funciona. Eu te ensino passo a passo no curso Empreendedorismo 4.0. Olá, bem-vindos ao Papo com o Anjo aqui na Jovem Pan. Toda semana estou aqui de volta para conversar com você, para trazer alguém que possa te orientar, te ensinar, te inspirar. Nem sempre a pessoa que eu trago é alguém super famoso, mas eu trago alguém super importante para te ajudar na atividade que essa pessoa faz, aquilo bem feito. Ao fazer bem feito, ele inspira, ensina. E é isso que eu trago hoje para vocês. Alguém que vai te mostrar e te ensinar o que é o mundo da captação de investimento. Como é você um empreendedor, uma startup e quer captar dinheiro? Como é que você faz? Mas eu não vou trazer um grande homem especialista que captou dezenas e milhares de reais, como a gente já trouxe aqui, vários deles. Hoje eu vou trazer alguém lá do norte, lá do Nordeste, que fala um sotaque nordestino, mas dá um show em São Paulo, entrou do Brasil, ensinando isso e mostrando como é que viver em comunidade do mundo das startups, nesse chamado ecossistema. Senhoras e senhores, com vocês, Monalisa Medeiros. Que honra estar aqui com você, João. Eu sou sua fã, sabe disso, olha. Acompanho. Já li todos os seus livros também. Olha o sotaquezinho dela. Sou sua fã, você é bom demais. Você vai percebendo aqui, se acostumando aos pouquinhos. Eu também falo assim, né? Eu não sei porque eu tenho sotaque, eu sou um cidadão do mundo. Você é um brasileiro, João. Você tá eu já morei em tudo quanto é lugar, então meu sotaque é muito misturado, Mona. Mas você é uma empreendedora das boas. Aquela empreendedora que já teve empresa, né? E hoje ensina muita gente, principalmente os pequenos empreendedores, os caras que estão começando. Eu valorizo muito isso, porque sem a ajuda de pessoas como você, nessa comunidade, talvez eu não tivesse nem escrito o Smart Money. Talvez eu não tivesse nem me inspirado tanto a ajudar as pessoas. Quer saber um evento que você participa, que você ajuda muito e que me inspirou muito lá atrás? Qual? Startup Weekend. Startup Weekend, participei também em 2016. 2016, olha aí. Foi um pontapé inicial para minha carreira também. Eu comecei antes disso, viu? Um pouquinho antes de 2016. Né, Jorge? Tem quase a mesma idade. Você é mais velha que eu, Mona. Talvez. Alguns meses. Monalisa Medeiros, a minha querida Mona. Me fala de onde tu vem, de onde tu vai, quem tu é. Onde nós ramos. Onde nós ramos. Então, Jorge, eu sou de Natal, Rio Grande do Norte, sou potiguar, tenho 24 anos, empreendo desde cedo. Eu comecei a primeira experiência empreendedora aos 8 anos de idade. Meus pais podendo ter lido seus livros também, né? O Se Vira Moleque, acho que ele leu lá o Educando Filhos para Empreender. Acho que estava sintonizado já com você. Vou conversar com ele. Só que foi numa outra pegada. Ele me inspirou a empreender falando, não empreenda. Porque na minha família do Nordeste tem vários empreendedores por necessidade, que abriram negócio por questão de sobrevivência, que não deram certo porque não tinha nenhuma instrução sobre como tocar um negócio. Não tinha nenhum conhecimento com aquilo, tinha necessidade. Tinha necessidade. E você chama de empreender por necessidade. Empreender por necessidade. Onde você precisa criar algo para que a renda da sua família, né, você tenha o que comer, você tenha onde morar. Então, minha família vem desse histórico, da tradicional história nordestina, da fome, da seca, necessidade, e de empreendedores por necessidade, que são bem famosos no nosso país, né? Mas não foi o teu caso, foi? Não foi o meu caso, especialmente por isso. Mas de 8 anos você empreendia em quê? Porque eu vi na minha família os casos e tem um outro caso ali que deu certo. Meu pai olha para os 99 que deu errado. Eu olhei naquele um que deu certo. E se inspirou? E me inspirei. E aí, com 8 anos, eu gostava de entrar nas empresas, supermercado, em loja, qualquer loja. E eu gostava de olhar como é que funcionavam as coisas. Como é que as pessoas tratavam o atendimento, que tipo de coisas, ações eles faziam de marketing para vender. Eu gostava de observar tudo. Você observava tudo e comentava com seus pais isso? Eu comentava. E aí, eu desde criança, eu sempre manifestei esse desejo. Quero empreender. E aí, aos 8 anos... Mas você sabia o que era empreender? Eu não chamava assim, não, tá? Hoje em dia eu falo. Eu tenho consciência do que é que eu fiz. Eu falo que eu fiz um crowdfunding
abri uma empresa, bootstrap ali, né, com meus próprios recursos, e fiz sold out em 2 dias do meu estoque. Mas você vendia então, o quê? Então, eu fiz... Picolé? Foi quase, doces, pipoca, balinha, pirulito. Eu montei uma barraquinha na igreja que eu trabalhava, porque eu vi uma oportunidade ali. Na igreja que você frequentava. Que eu frequentava, desculpa. Isso, que eu frequentava. Uma oportunidade de trabalhar voluntariamente naquelas barraquinhas que ficam lá para arrecadar dinheiro. E eu sempre gostei de me envolver em ações sociais, porque minha mãe fazia isso. Então, ela já era voluntária, eu via o que ela fazia lá, eu queria ajudar. E eu vi assim, olha, a oportunidade de ter meu primeiro negócio aqui, onde eu tô aprendendo, tô brincando, tô ajudando, uma causa que eu acreditava. Só que aí disseram para mim uma frase na época que me marcou, que não era lugar de criança. Você tá ali mexendo com dinheiro, você tá vendendo, você tá empreendendo. Aí eu falei, como assim? Eu quero ajudar. Vai brincar, menina. E me falaram isso. Você acredita que eu achei isso inacreditável? Eu achei muito chocante. E era meu aniversário, uma semana antes desse evento. Reuni todos os meus parentes, pedi de presente de aniversário balinha, pirulito, pipoca. E aí eu montei uma barraquinha, peguei uma mesa de escola, coloquei na frente da porta da igreja. E por que eu escolhi balinha e pipoca? Porque eu via que todos os meus amigos, assim como eu, gostavam, queria consumir, só que não vendia doce na igreja porque tinha outras coisas lá. E a gente tinha que atravessar a rua, que era perigoso. Aí os pais falavam, você não vai comprar porque é perigoso atravessar a rua. E eu não vou com você. Aí eu fui lá, coloquei, as crianças ficaram doidas. Prestem bem atenção, ela já sabia como resolver problema desde cedo, né? Pois é, porque eu sempre fui assim, teimosa, inquieta, é o que meus pais falavam. Então, na minha teimosia, eu descobri a oportunidade ali de começar. E aí depois eu fiquei apaixonada, porque em 2 dias todo mundo olhava aquela criança empreendendo e falava, vamos ajudar, vamos comprar. Esse é o lado bom, né? Que a pessoa vai e compra... Pelo diferencial. Pelo diferencial. Então você, além de estar resolvendo o problema do moleque, você também estava tendo diferencial e todo mundo estava observando isso. Beleza, isso foi o seu começo. Foi o começo. Mas aí você estava estudando, normal, colegial, pá... Aí eu fiz o ensino médio em administração de empresas, o técnico integrado no IF, já pensando... Instituto Federal, IF, em administração de empresas, porque eu já queria ser empresária. Então eu falava para os meus pais, quero ser empresária. Minha mãe, o sonho dela era que eu fizesse uma federal. Certo. Só que não tinha o curso de administração. Mas no ano que eu fui fazer a prova, abriram o curso. Aí eu fiz a prova, passei. E aí na instituição que eu estudava, tinha incubadora de empresas. Tinha programa que fomentava empreendedorismo jovens. Eu participei de várias competições de Harvard, no Brasil mesmo, como o próprio Startup Weekend era fomentado pelo instituto que eu frequentava. Tinha programa de pré-aceleração com vagas para os alunos que fazem o ensino médio lá. E aí, imagina, eu com 14 anos estava aprendendo sobre direito para empresas, direito empresarial, trabalho tributário, estava aprendendo sobre fundamentos da administração, contabilidade, várias matérias que são justamente os motivos porque alguns negócios da minha família não deram certo, porque não tinha base. Com 14 anos eu tive a oportunidade de aprender. Tá, mas você começou a estudar... Com 14 anos, para ser empresária. Para ser empresária, tá legal. Mas isso foi a tua base? A minha base que me impulsionou, porque lá eu tive acesso a uma educação de qualidade com vários doutores. Certo. E esses programas foi o que me incentivaram. Tinha o Startup Weekend, como eu falei, e várias outras iniciativas lá no meu camping. E eu tive a minha primeira startup, One Blood. Como é o nome? One Blood, em inglês. Como é que escreve isso? É um em inglês e sangue em inglês também. É um sangue, One Blood. E era uma startup que conectava quem precisava de doação de sangue com quem podia doar. Aí a gente viu a oportunidade também ali de educar o mercado, que o Brasil era um país que ninguém tinha esse hábito de doar sangue. Isso qual o ano, isso? Isso foi 2016. 16. Será que eu analisei essa One Blood na minha carreira? Olha, eu não sei se você analisou, mas eu li seus livros, eu aprendi pitch lá com as dicas do João, eu acompanhava seu conteúdo, o programa de pitch elevator que você tinha na época. Na época do Sebrae, né? Na época do Sebrae, então tudo aquilo foi minha base, João. Legal pra caramba. Antes da gente se conhecer, eu já tinha estudado tudo. Aí, ó, você tá aí hoje, ó, empreendeu. Pois é, tô aqui com o Anjo, aqui hoje. Olha aí, você empreendeu, cresceu, mas principalmente apareceu pelos seus resultados, né? Seus resultados, o resultado da pessoa fala por ela, né, cara? Então, quando você tem bons resultados, as pessoas começam a comentar sobre o teu trabalho. Tanto é que você vem por anos consecutivos sendo finalista da empreendedora do ano, mentora heroína do ano do ecossistema empreendedor, e esse ano foi vitoriosa, né? Finalmente ganhei. Eu achava que era melhor de 3. Foi na 4ª tentativa, mas eu fiquei feliz mesmo assim. Mas cara, 4 vezes. Pra mim o que mais importa é ser finalista. Sim, e foi um privilégio muito grande, João, porque eu fui a mais nova.
A primeira vez indicada eu tinha 21 anos. Eu não imaginava nunca ser indicada para um prêmio nacional dessa magnitude tão jovem. Então, só de estar no top 3, eu confesso que eu fiquei feliz todos esses anos. E ser reconhecida agora foi um grande privilégio. Muito bom. Ganhar é bom, é muito bacana, é uma recompensa, né, do trabalho. Mas vamos falar do teu trabalho, assim. Vamos. Então, você saiu logo depois do IF, Instituto Federal, aí você fez o quê? Fez o One Blood? Tive a startup, não deu certo. Tá, não deu certo por conta de relacionamento de sócios ou porque o negócio não tinha cabimento? O que é? Qual foi o erro da startup? Eu gosto de falar que a minha base empreendedora, que eu aprendi todas as falhas, foi justamente porque tudo deu um pouquinho de errado. Foi em todos os pilares. A gente éramos todas meninas de ensino médio, queria prestar vestibular, então muitas não queriam seguir com isso. Eu era uma das poucas que queria ser empreendedora, então começou a desistir uma por uma das minhas co-founders. Depois a gente não tinha um modelo de negócio que permitisse monetizar. Imagina, doação de sangue, como é que você monetiza? Era quase uma ONG. Era muito difícil a gente tentar um modelo aqui que desse para gerar uma receita no curto, médio prazo. A gente estava falando talvez uma venda B2G, onde o governo era ali nosso cliente, uma instituição pública, privada, que levaria anos para a gente negociar até ter o primeiro recurso. Então a gente tentou vários modelos, foi 1 ano e meio tentando modelos, muito difícil ter um que fosse escalável. Ou seja, quando foi final de 2017, o negócio já estava morto. Já estava morto. E aí, em 2018, foi quando eu comecei, preciso aprender com quem já teve uma startup e deu certo. Aí eu procurei as startups no meu estado que tinham mais resultado. Eu submeti meu currículo na época como estagiária, que eu estava fazendo o início do ensino superior. Fiz em tecnologia da informação para aprender a programar. Não terminei esse porque eu falei, gente, não consigo programar. Aí eu voltei para administração. Mas eu tenho uma base um pouco de tecnologia. Pelo menos a base, você tem a noção. A noção de como é um sistema, de como é que desenvolve, né? E foi por isso que eu entrei nesse curso, para entender pelo menos o mínimo. Aprendi, depois eu migrei para o outro curso de administração. Mas aí eu procurei startup que era mais relevante no meu estado. Me inscrevi, deu certo, passei no processo seletivo. E aí eu comecei como estagiária, evoluí até gerente de marketing lá. Passei 2 anos e meio. E ela fazia o quê? Startup. É um aplicativo de venda de ingressos. Venda de ingressos. De ingressos. Outgo. Lá no Instagram. Você conhece? Do Múcio, sei que Do Múcio, foi um dos investidores da empresa, do Breno. Do Breno, E aí foi onde eu aprendi um pouquinho sobre tudo. Comecei como estagiária de comercial, vendendo. Aí migrei para o departamento de marketing. Quase que eu invisto nessa Outgo. Quase que você investe. Imagina se a gente conhecesse lá atrás. Já pensou? Ia ter história aqui. Mas nós temos uma história juntas. Temos. Que foi depois, né? Que foi depois, sim, vamos aí chegar depois lá. da Outgo. Aí depois da Outgo foi minha última experiência profissional. Mas nisso, em paralelo, João, eu já era envolvida com o ecossistema de startups. E aí o meu protagonismo maior... O que é o ecossistema de startup, para quem não sabe? Para quem está assistindo assim, para quem não sabe. Como é que funciona esse ecossistema? O que compõe o ecossistema? Imagino que é... Né? Me explica aí. É um pouco de tudo, né? O que é que o empreendedor de tecnologia, de inovação, ele precisa para poder ter o seu negócio de sucesso no Brasil? Precisa de apoio de governo, precisa de apoio de corporações como clientes muitas vezes, precisa de acesso a talento, que são aquelas pessoas que vão trabalhar nas startups, precisa de uma série de recursos, de tecnologia, de insumos para o produto deles. Ou seja, o ecossistema é formado por investidores, academia, empreendedores, empresa de fomento, tipo Sebrae, enfim. Tipo Sebrae. Isso é um ecossistema. É isso que eles precisam. Então a gente considera tudo isso que precisa de apoio e tem instituições que são grandes e relevantes, como o próprio Sebrae e várias outras. Tem até grandes corporações, né? Tem várias, Ambev, tem a IBMG. Que ajuda, que apoia, que faz parte disso. Que faz parte disso. Tá. Então aí pensa que lá atrás, no Rio Grande do Norte, um estado que ainda está começando o ecossistema, é muito novo, lá muito jovem. Desde 2013 foi fundado oficialmente o ecossistema startup lá no meu estado. É diferente de Santa Catarina, que já existe há mais de 20, 30 anos. Diferente de São Paulo também, que é super consolidado, né? Então, em cada região do país, o ecossistema de startups está num estágio de maturidade diferente. Então, a gente tem o macro, que é o Brasil, e tem os micro, que são os estados. Eu estava inserido no meu estado. No Rio Grande do Norte. Não era nem no Nordeste, era no Rio Grande do Norte. Não tinha ainda, nessa época, protagonismo nem no regional, nem nacional. E tinha muitas startups em 2016? 2016, acho que tinha umas 30, 40, que a gente vê que já era bastante. Em vários estágios de maturidade, né? E aí tinha os empreendedores que já se reuniam, tentavam fazer uns eventos, como é que a gente capacita para que mais empreendedores possam começar novas startups. E você via, quando reunia esses empreendedores, que faltava conhecimento. Faltava acesso, conhecimento, capital. E aí foi quando a comunidade, que é composta por voluntários, né, começou a ser fragilizada, porque a gente tinha um fator chamado êxodo, né, das startups. Que vai embora porque não encontrava localmente esse apoio do ecossistema local.
né? E não era bem divulgado, muitas vezes eles não sabiam. Agora, assim, ecossistema, eu me lembro, o mais famoso do mundo é o Silicon Valley. Silicon Valley, não vai? Na Califórnia, nos Estados Unidos, é o mais famoso, todo mundo conhece no mundo, lá onde está a Apple, Google e tudo mais, né? E lá, em Natal, como era o nome do Silicon Valley de Natal? O nosso é o Jerimum Valley. Jerimum Valley. Eu tive a oportunidade de ir com a minha comunidade para o Silicon Valley. Então foi o Jerimum Valley no Silicon Valley. Olha aí, Jerimum Valley para o mundo no pois Silicon Valley. Pois é, para aprender então, e também compartilhar um pouco do que a gente viu lá. Né? É uma comparação possível de ser feita, ou seja, o nome de ecossistema é como se fosse o mesmo, colaborativos, de ajuda, né? Mas com as questões locais, por isso que o nome Jerimum Valley tem muito a ver, né? Como Belém tem o Açaí Valley. O Açaí Valley. E tem Fortaleza, o Rapadura. Vai, fala mais. E tem mais. Aqui em São Paulo a gente tem uns que saem do Vale, é 011. 011? DDD. Aí a gente tem na Bahia All Saints Bay. Eita! A Bahia de Todos os Santos. All Saints Bay. Em inglês ali. All Saints Bay. Em inglês. É inglês. E aí tem... Meio João Santana isso aí, né? Tuderais ali. A gente tem no Maranhão a Só Luizes, que é de São Luís. Só Luizes. Eu achei super criativo. Legal. E tem várias outras, né? Pelo estado. Cada estado tem o seu. No país inteiro são várias comunidades. São mais de 80 mapeadas. Então tem estado que tem mais de um até. Entendi. E aí você se especializou na comunidade e foi quando você conheceu a Bossa Nova? Foi. Aí eu comecei a desenvolver a comunidade no meu estado, uma comunidade que era de 80 empreendedores, eu transformei num grupo de 900 empreendedores. Uau! Mas isso você foi para a associação? Como é que foi? Aí a gente não virou associação, tudo orgânico. Tá. Eu administrava 3 grupos de WhatsApp, um grupo no Telegram. Aí eu pegava esses empreendedores, fazia ponte com algumas aceleradoras e fundos nacionais. Eu era embaixadora da Darwin, era também da Guild Master na Campus Party, que era um evento de visibilidade para os nossos empreendedores. Eu fui embaixadora do Case, da B Startups. Então, localmente, eu vi essa necessidade da projeção nacional para que mesmo lá no Rio Grande do Norte, os empreendedores conseguissem ter acesso às oportunidades do Brasil sem sair necessariamente do estado. Então, eu comecei a fazer essas pontes. Foi quando a primeira vez eu fui indicada para a premiação de Heroína do Ano. O Rafael Ribeiro, que na época estava na B Startups, viu o meu trabalho. Vários agentes do ecossistema viram o meu trabalho, né? E aí começaram a me surgir oportunidades de emprego. Vamos conversar, vamos para a entrevista. O trabalho que você fez no Rio Grande do Norte teve um impacto para os empreendedores lá, você não está ganhando nada com isso. E era uma paixão minha que eu queria ter um trabalho de tempo integral, só fazendo isso. Só que isso, por ser voluntário e não ter nenhuma instituição no meu estado que permitisse eu trabalhar e viver disso, aí eu tive que realmente ver oportunidades fora do meu estado. Fora do estado. Então você, querendo segurar os empreendedores lá, você tive terminou saindo. Foi. Terminou saindo, mas foi por uma boa causa, porque você, por tabela, terminou ajudando muitos empreendedores. Com certeza. Do estado também. E só de ter acesso em lugares que eles não teriam tão facilmente e ter ali realmente os critérios para ajudar a compartilhar com eles. Olha, é isso que se analisa nessa outra ponta, ter o conhecimento para passar, ter o acesso para ajudar a entrarem por essa porta, né? Tudo isso ajuda no final do dia. E você, de alguma forma, eles terminam se identificando muito com você, né? Você mesmo estando em São Paulo, você apoia muito. Vira e mexe, eu vejo muitos te procurando, né? Porque tem essa afinidade. Agora, justiça seja feita, eu rodo esse Brasil todo. E quando eu estou no Nordeste, não tem uma pessoa que diz assim: ei, conheça a Mona Lisa. Conheça a Mona Lisa. Eu digo, certo. Não é possível, Gil. Você que é o famoso lá. Você fala, nossa, você conhece o João, você está perto dele, trabalha com ele, não acredita. E hoje você foi fazer exatamente isso na Bossa Nova, né? Você foi cuidar das startups. Mas a gente vai falar já sobre isso. Eu queria saber assim, o que você ensina, o que você fala para esses empreendedores nas conferências, que você participa de muitas, né? E treinamentos. Me fala o que você orienta essas pessoas. Perfeito. A gente tem empreendedores em diversos estágios de maturidade, né? Eu comecei compartilhando conhecimento e isso é uma coisa que eu sempre incentivo, que nunca você tem conhecimento suficiente ou demais, sempre você vai estar melhorando. Então, até quando você está aprendendo no início, você já pode compartilhar um pouquinho que você aprendeu com quem está no estágio anterior. Então, quando eu estava começando, eu falava muito sobre a base, sobre pitch, sobre canvas. Eu preguei a palavra do Smart Money por vários estados pelo Brasil. Já viajei para 21 estados do Brasil e vários deles palestrando, né, compartilhando conhecimento com empreendedores e principalmente Norte e Nordeste, ajudando a espalhar mais o conhecimento por lá.
E aí, no início, eu falava muito sobre como estruturar uma startup e ideação. Depois que eu comecei a trabalhar na Bossa, a ter mais contato com empreendedores em estágios mais avançados, aprendi muito sobre as necessidades que eles tinham. Hoje eu falo muito sobre como captar investimento, como se preparar, que tipo de métricas os fundos vão analisar, como criar um relacionamento com esses agentes, que também não é um caminho, uma jornada tão fácil para muitos deles que nem sabem por onde começar. Carreira na inovação, como que você pode começar a entrar nesse meio, mesmo sem ter muito conhecimento, sem ter acesso, mas você pode ter uma progressão, uma perspectiva de futuro ali dentro. E então, são vários temas que eu vou trabalhando, mas principalmente esses 3. Carreira, como se relacionar com os agentes do ecossistema e como captar investimentos. Você ainda encontra muito empreendedor zerado, ou seja, com pouca informação, montando a sua startup? Você ainda tem desconhecimento total sobre esse universo? Porque, pessoal, startup você usa no seu celular, né? Sim. O Waze, Zoom, WhatsApp, tudo isso aí foi uma Instagram, foi uma startup, né? Eu sou muito feliz quando eu entro num ambiente que não tem nada a ver com inovação e pergunto o que eu faço, eu falo que é startup e já traz essa referência, pessoas que não tem nada a ver com o meio. Mas, querendo ou não, a gente tem muitas pessoas que estão migrando de carreira, pessoas que passaram 20, 30 anos em outra profissão, estão começando agora. Então, para eles não é tão fácil estar inserido nesses grupos, nesses eventos. Então, para eles, sim, é um assunto novo. Mas quando a nossa sorte de agentes fomentadores a gente tem uma série de literatura, conteúdos para indicar. Então, ele já consegue, pelo menos, direcionar com a base. E hoje vai tem o Google, Smart né? Money, vai... A gente já vai falar sobre o livro, mas hoje tem o Google, né? Sim, o próprio Google. Não é possível que o cara dá um Google lá, acha vários conteúdos sobre isso. Mas o que você poderia dizer para um empreendedor que já montou a startup dele? Tá. Existe uma grande dúvida assim, preciso de investimento? Eu posso ir bootstrap? Eu posso ir sozinho, sem dinheiro? O que você fala para um cara desse assim? O que ele tem que olhar para decidir se busca ou não investimento? Essa é uma dúvida bem recorrente. Inclusive, tem empreendedores que acham que é só quando o negócio está falindo que eles vão atrás. Sendo que esse é o principal erro. Quando precisa, né? Mas esse negócio não é atraente, está no pior momento, o que é que vai motivar o investidor a querer aplicar o recurso dele? Então, o melhor momento para o empreendedor realmente buscar recurso é quando o negócio está indo bem e ele precisa de uma ajuda para ir melhor ainda. Então, é o que a gente chama de focar na atração, na escala. Quando você vai dar velocidade para aquelas vendas, onde você sabe, daqui a um ano e meio, você vai ter um retorno sobre esse capital que você captou e investiu. E você vai estar num ponto onde já está se pagando, está crescendo. Então, quais são as métricas que vocês podem ir acompanhando? Começar a empreender sozinho com recurso próprio, você vai conseguir injetar esse capital, que a gente fala na máquina, e crescer até um certo momento. Quando começou a andar de lado, está perigando cair, você já demorou demais a começar a captar dinheiro para poder ajudar a subir. Então, o capital profissional, você está comprando tempo e está comprando acessos, está comprando estratégia, comprando aquele aconselhamento que muitas vezes você levaria anos para você aprender por conta própria. Então, quando você vê que está andando muito de lado, ou é porque você não sabe o que está fazendo, ou é porque está faltando capital para conseguir aumentar a sua atração, então tem alguma coisa errada. Você está andando de lado, então vamos captar no mercado. E isso um investidor ajuda, né, nesse processo. O investidor, ele entra exatamente para te apoiar, né, nessa trajetória da solidão do líder que está sozinho, isso. Que ninguém ajuda. Eu mesmo, quando empreendi, não tinha ninguém para me dar esse apoio, para me orientar. Então, hoje você orienta através das conferências de treinamentos, você orienta esses empreendedores pelo Brasil afora, principalmente o Norte e Nordeste. E lá na Bossa Nova, o que você faz com os empreendedores? Porque na Bossa Nova, a Mona, ela cuida depois do investimento, que cai na nossa comunidade, né? E aí você explica pra gente o que é o conceito de comunidade e o que é que você faz pelas startups que recebem investimento da Bossa Nova. Hoje eu sou head de portfólio e mercado na Bossa, né? Então, dentro do departamento de portfólio, entra a estratégia de acompanhamento. E para você acompanhar startups, que são negócios super disruptivos, a gente tem mais de 32 segmentos de atuação, João. Imagina, são mais de 200 startups só no Brasil, que a gente acompanha mais de perto, só que são mais de 1.500 investidas por todo mundo, né? Brasil e exterior. E aí, nesse trabalho de cuidar mais próximo desses negócios brasileiros, a gente desenvolve uma série de estratégias
que vai ajudando os empreendedores desde o momento anjo, que são os nossos primeiros cheques, até o momento ali mais ou menos do Series A. Então, a gente vai ajudar eles nas próximas rodadas de captação. São rodadas, né? São rodadas. São rodadas de investimento. Então, ele vai começar ali faturando bem pouquinho, seus 10 mil, 20 mil por mês. A gente vai ajudar ele a crescer até o seu faturamento de 5, 10 milhões por mês. E aí ele vai aumentando de estágio. Opa, 5, 10 milhões? 10 milhões. A gente Uau. tem isso no portfólio, João. Tem startups boas lá, sabia? Eu achava que a gente estava investindo em startup de 30, 40, 50 mil reais. Não, no início, mas só que a gente investe, tem startup que investiu em 2016. O tempo passa, essa empresa cresce. Ela vai amadurecendo, vai crescendo bastante, né? E é isso, o investidor ele entra para sair, né? Então, exato. Ele entra quando a startup está pequena e sai quando ela está grande, né? E ofere multiplica o valor investido dele. Então, eu digo sempre que muito empreendedor acha que é um favor da gente investir. Pelo contrário, né? É um favor dele deixar a gente investir nele, né? Também. É uma relação de ganha-ganha. Os dois lados estão ganhando alguma coisa com essa troca. Então, lá na Bossa, a gente vê quais são as oportunidades para ajudar esse empreendedor entre o próprio portfólio, conectando com outras startups, como que a gente consegue ajudá-lo a chegar em corporações que levariam meses, anos, até ele ter uma porta de entrada lá. Aí ele acelera a prospecção de novos clientes. A gente conecta com oportunidades de internacionalização. Então, com quais são as oportunidades lá fora, agência, consultoria, mas também fundos lá fora, a gente começou a criar essas pontes para ajudar esses empreendedores nos próximos passos, né? Mas tem mentoria, tem evento, operacional do dia a dia, até com aqueles cases mais inspiradores. A gente convida alguns unicórnios aí para passar. Já passou por a gente, por exemplo, a Melios, passou o Rap. Para inspirar os nossos empreendedores. Empreendedores lá dentro, né? Exatamente. Já tivemos e quem está assistindo a gente quer aplicar lá, como é que faz? Para ter seu startup cadastrado no nosso processo seletivo, já tem um link muito especial. bossainvest.com/startups. Olha, é fácil. bossainvest.com/startup. Quem quiser passar pelo crivo lá da Bossa, aplica lá, né? Isso. E se colocar que veio assistindo o programa do João com a Mona, aí já pulam as etapas. Eu vim aqui deixar um presente também, né? Deixou um presente, muito bacana. E eu deixo mais presente ainda. No próprio canal do YouTube da Bossa, a gente fez toda uma trilha ensinando como os empreendedores podem se preparar para captar. Olha aí, então tem se aulas você de entra lá métricas. No YouTube da Bossa Nova, Bossa Nova Investimentos, e procura esse conteúdo lá gratuito, né? Gratuito para vocês aprenderem. Então já chega redondinho para ser investido. Fala que viu o programa do João com a Mona, que a gente vai ter um carinho especial para olhar as startups de vocês. Mona, qual é o maior erro que os empreendedores cometem e qual é a maior falha de startups para fechar startups que você já presenciou e já viu aí no mercado? Nossa, tem vários. Acho que o que é mais recorrente são aqueles casos de sócios, João. Por incrível que pareça. Né? A gente vê muita briga societária que vai se diluindo de uma maneira errada. Como resolve isso? Como resolve aí depende do tamanho da bucha que a gente fala. Tem empreendedor que não soube negociar o equity lá atrás. O equity é a porcentagem do negócio, né, que cada um vai ter. Então pensa que ele divide de maneira errada lá atrás. Um dos sócios não quer estar tanto na operação, lá na frente ele tem que sair, não entregou muita coisa, fica aquele peso na startup que ele não consegue carregar para as próximas rodadas. Já teve isso. Planejamento financeiro, de achar que vai conseguir sempre contar com recursos de captação ou de edital e não realmente enxugar a sua operação para ser ótima. Ou seja, otimizar os seus recursos para que você consiga fazer mais com menos. É um dos segundos pontos. Rapaz, desavença societária eu vejo que é muito falta de um acordo, né? Acordo. Pré-nupcial, um acordo pré-negócio. Quando tá no começo tudo é bacana, depois que começa a ter dinheiro ou não ter dinheiro, começam os problemas, né? Então eu digo sempre que você combinar o jogo no começo do jogo é muito mais fácil que combinar o jogo lá na frente, perdendo ou ganhando. E até se conhecer um pouco também sobre quem é a pessoa que você está se relacionando, exato, né? Se é uma pessoa que vai ser flexível, se ela vai abrir ou fechar portas. Se ela é complementar você, né, irmão? Se é vendedor, você vai arranjar outro sócio vendedor? Se é financeiro, vai arranjar outro sócio financeiro? Não, tem que arranjar um sócio complementar, né? Que é básico, acho que isso. É um de tecnologia, um de design, um de vendas e vai formando a diversidade. Esse mundo é apaixonante, esse mundo das startups, esse ecossistema, como disse a Mona, é muito apaixonante, cheio de letrinhas, cheio de termos técnicos muitas vezes, mas a nossa Mona Lisa porreta, arretada, né, tentou traduzir para vocês bastante coisa nesse pequeno tempo que nós temos aqui. Mas, antes de acabar, porém, todavia, contudo,
você precisa deixar aqui para quem está assistindo aqui o Papo com o Anjo, uma dica também porreta e arretada no seu estilo para eles. Que responsabilidade, né? Então, a dica que eu dou para vocês que estão nos assistindo é: procurem conhecer mais sobre o ecossistema de startups. Esse é um mercado muito democrático, onde pessoas com diferentes idades, backgrounds, né? Não importa de onde você veio, que idade você tem, de onde o que é que você faz, o que é que você fazia, né? Tem uma oportunidade, um nicho para você estar trabalhando, para você se inserir e conhecer mais sobre. É um mercado muito promissor que já está dando muito resultado no presente. As pessoas ainda acham que é muito coisa de futuro, mas não. Está dando resultados agora, que basta você se conectar com os agentes, as instituições corretas, os grupos locais, então procurar as comunidades locais que existem no seu estado, na sua cidade, para que vocês possam aprender, beber dessa fonte e saber ali o caminho para começar. E aí, uma vez que vocês estão dentro desse ecossistema, é o Give First, que é o termozinho em inglês também, João, mas que significa dar primeiro, onde você vai compartilhar um pouco do conhecimento que você tem, seus acessos e oportunidades, e depois o Give Back, que é quando você dá de volta, ou seja, conseguiu alguma coisa, deu certo, teve sucesso, ajuda compartilhando o que é que você fez de bom para poder as outras pessoas também aprenderem. Então, nessa troca, essa filosofia que todo mundo compartilha, todo mundo cresce junto, e se todos crescem, né, nosso mercado brasileiro é mais reconhecido, tem mais capital, tem mais oportunidade e mais pessoas tendo sucesso aqui no nosso país. Olha lá, a Mona Lisa dando aula aqui pra gente. Basicamente o que ela falou, assim, se você é um profissional, procure também trabalhar nas startups, que não são empresinhas, né, pequenininhas. Toda startup é uma empresa, né, apesar de ser um CPF à frente de um CNPJ. Mas tem muito, se você é um talento, procure trabalhar numa startup, que você vai aprender muito. Não só ter o seu salário, mas aprender. Se você é um empresário, procure entender o que é isso, porque se a sua empresa não cabe aqui, dificilmente você vai ter empresa no futuro. E por fim, o que a Mona disse sobre compartilhar, eu chamo de servir, né? Seja um servidor, porque acredite, de alguma forma volta para você. Mesmo e servidor intencional, né? É isso. Mas não queira ter intenção de retorno sobre aquilo que você está servindo, porque vai voltar e você vai conseguir conquistar muita coisa na sua vida. Mona Lisa Medeiros, obrigado, querida. Obrigada, a nossa João. Mona, nossa mascote lá na Bossa Nova. E para você que assistiu, meu abraço, meu carinho, meu muito obrigado pela oportunidade de estar aí com você em mais um Papo com Anjo. Até a próxima semana. Valeu! Cansou do seu trabalho? Quer abrir uma empresa? Quer abrir um negócio? Quer empreender? Você tem que aprender primeiro. Não saia por aí desenvolvendo essas coisas sem estudar como tudo funciona. Eu te ensino passo a passo no curso Empreendedorismo 4.0. Papo com o Anjo.